Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Professor João Alves aqui do canal Exatamente. Espero que todo mundo esteja bem. Então é o seguinte, hoje nós vamos dar o início aos nossos trabalhos aqui do princípio fundamental da contagem, né? É o início do estudo da análise combinatória. Então a gente vai estudar aqui possibilidades. Por exemplo, você tem um grupo de 10 pessoas, de quantas formas você pode escolher subgrupos de 5 pessoas, né? Combinando essas pessoas. Então vamos estudar combinações, permutações, arranjo. Vamos começar hoje pelo princípio fundamental da contagem, para então, após estas aulas do estudo da combinatória, estudaremos probabilidade, né? Então, todo esse conjunto aí de análise combinatória e probabilidade, isso é muito cobrado, não é nem muito importante. Vamos estudar essa parte aqui nessa sequência de videoaulas que teremos, beleza? Então vamos iniciar os trabalhos aqui, começando pelo princípio da adição. Supondo aqui que nós temos dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Tá? São dois conjuntos finitos e separados. Dois conjuntos de pessoas, por exemplo, conjunto de homens e conjunto de mulheres, que não tem interseção, né? Não tem coisas em comum. Então, o número de formas de você escolher um elemento qualquer dentre a soma desses dois conjuntos, né? Dentre a união desses dois conjuntos, é o quê? Eu quero escolher uma pessoa da união desses dois conjuntos. Então, quantas possibilidades eu tenho? O número de elementos do primeiro conjunto mais o número de elementos do segundo conjunto. Tá? Esses conjuntos não têm uma interseção. Então, eu somo o número de elementos de cada um deles, né, para se obter essa ideia de escolher um elemento desse conjunto união entre os dois. Ok? Então, vamos supor, na escola de Pedro há 2 caminhos que passam pelo parque principal da cidade. Há também 3 caminhos da escola cuja casa da escola até a sua casa, que não passam pelo parque. De quantas formas diferentes, então, pessoal, ele pode ir da escola até a casa dele? Então, se ele tem 2 caminhos passando pelo parque e 3 caminhos que não passam pelo parque, então quantos caminhos diferentes tem? 5. Tá? Simples assim. Esse é o chamado princípio da adição. Então, ele tem 5 opções ali diferentes para ele ir da casa dele até a escola. E agora a gente tem o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo ou princípio da multiplicação. Tá? Mas o mais conhecido é o princípio fundamental da contagem, o PFC. Então vamos supor que tem 2 conjuntos lá. Tá? N de A é o número de opções para se escolher um elemento do conjunto A. N de B é o número de opções para se escolher um elemento do conjunto B. Então o número de opções para se formar um par ordenado com o primeiro elemento sendo do primeiro conjunto, o segundo elemento do segundo conjunto, é o produto do número de elementos de cada um dos 2 conjuntos. Vai ficar mais claro com um exemplo agora. Então, veja bem. Se João tem 7 camisas sociais e 5 gravatas. 7 camisas sociais e 5 gravatas. Quantas formas diferentes ele pode combinar a roupa dele, né, as camisas com as gravatas? Né? Vai dar 35 maneiras. Então, você tem, João vai ter 35 maneiras de combinar essas duas essas duas peças, né? Camisa com gravata, esses 2 tipos de peças diferentes. É a multiplicação, porque veja bem, vamos supor, vamos enumerar as camisas aí da forma A, B, C, D, E, F, G. Não, F, G, opa. De A até G. E 5 gravatas, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele pode pegar a camisa A com a gravata 1, camisa A com a gravata 2, camisa A com a gravata 3, até camisa A com a gravata 7. Não, 5, desculpa. E aí assim você vai compondo cada camisa com cada gravata. Então você vai pegar até a gravata G, a camisa G, desculpa. Então a camisa G com a gravata 1, camisa G com a gravata 2, camisa G com a gravata 3, camisa G com a gravata 4, camisa G com a gravata 5. Né? E aí você tem, portanto, 35 diferentes possibilidades de compor ali a camisa com gravata. Você multiplica, e esse é o chamado princípio da multiplicação. Bem de boa, bem suave. Beleza, galera? Ali agora nós vamos falar de arranjo, tá? É uma palavra muito comum. O arranjo nada mais é do que uma configuração. Então você tem ali N elementos, tá? Um conjunto A que tem N elementos, os elementos A1, A2, ele tem esse índicezinho ali para indicar, né, que é o primeiro elemento, segundo, terceiro, ou até o enésimo elemento. Então você tem N elementos ali dentro de um conjunto A, tá? E dado um número P menor do que N, tá? A gente vai chamar arranjo de N elementos tomados P a P. O que é isso? Olha só, você tem um conjunto com N elementos. Eu vou pegar subconjuntos de P elementos desse conjunto maiorzão que tem N. Então vamos supor, você tem um conjunto de 10 elementos.
tá? Eu quero pegar subconjuntos de 3 elementos, 2 elementos, 5 elementos, que seja. Então, cada um desses subconjuntos é chamado de um arranjo. Então, arranjo de n elementos PAP. Tá? É uma sequência. O que é um arranjo de n elementos PAP? É uma sequência de P elementos que eu retirei de um conjunto maior que tem n elementos. Então, cada uma dessas possíveis configurações é o que a gente chama de um arranjo. Tá? Então, o número de arranjos com P elementos escolhidos entre n elementos é dado pelo produto de P fatores, todos iguais a n. Ou seja, n elevado a P. Vamos ver um exemplo. Ó. O total de siglas que contém 3 letras é dado por... Então, veja bem, eu quero pegar 3 siglas. Tá? E elas vão ter 3 letras. No nosso alfabeto, nós temos 26 possíveis letras, de A até a Z. Eu vou escolher 3 letras. Pode ser repetido ou não, não importa. Então, a gente vai usar aí um princípio da multiplicação. Se para a primeira letra, eu posso escolher 26 possíveis. Tá? Então, eu tenho 26 possibilidades para a primeira letra. Para a segunda, também 26 possibilidades. Porque não falou que as letras têm que ser repetidas. Problemas virão onde nós não podemos repetir, né, uma determinada letra. Mas, no caso, não tem. Eu posso repetir. E para a terceira letra, eu posso também escolher 26. Né? Eu tenho 26 possibilidades. Então, nós temos 26 elevado a 3 opções para formar ali uma sigla de 3 letras. Ok, galera? Então, vamos ver agora exemplos. Sejam A, B e C 3 cidades. Há exatamente 2 estradas que ligam A até B, 3 que ligam B até C e 2 que ligam A até C, sem passar por B. Obtenha um número de rotas que ligam A até C, passando por B. Então, veja bem, ó, o número de opções de A para B vão ser quantas? 2. Tenho 2 opções, está escrito ali no texto. Beleza? O número de opções de B para C, o texto falou ali para a gente que é 3. Tenho 3 opções. Então, se de A para B eu tenho 2 opções, e de B para C eu tenho 3 opções, né, e a letra A ali ele está pedindo obrigatoriamente que se passe por B. Vai de A até C passando por B. Então, aqui nós vamos multiplicar. Então, eu vou ter 6 possíveis caminhos. Eu tenho 6 possíveis rotas para eu ir de A até C passando por B. Então, a gente usa aí o princípio da multiplicação, porque de A para B, vamos supor que eu peguei o primeiro caminho, tenho 2 opções, eu peguei a primeira. Aí de B para C eu vou ter outras 3. E depois eu vou ter de A para B ainda, eu vou ter um outro caminho, e depois eu tenho mais 3 de B para C. Então, a gente vai ter 6 possíveis rotas, né? A gente tem esse desenho aqui, vamos colocar assim, de A para B, eu tenho esses 2 caminhos, tá? E de B para C eu vou ter 3 caminhos. Então, eu tenho ali 6 possíveis maneiras de se chegar, de partir de A e chegar em C. Agora, a letra B, pessoal, tá? Foi pedido para a gente simplesmente caminhos de A até C. Não se especificou se tem que passar por B ou não. Então, agora é simples. Agora nós vamos ter 6 possibilidades passando por B. E nós temos 2 possibilidades, opa, faltou um Szinho aqui, né? De A a C sem passar por B. Então, aqui nós vamos somar. Tá? Isso aqui é o princípio da soma, porque eu posso passar por B ou não. Essa conjunção, galera, ou, tá? Ela sempre em matemática vai nos remeter à soma. E a conjunção e, esse conectivo e, ele vai nos remeter à multiplicação. Então, eu posso passar por B ou não. Não é e. Eu não vou passar por B e não passar por B. É ou. Não tem como eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É uma ou a outra. Então, quando tem ou, é o princípio da soma. Portanto, eu tenho 8 possibilidades. 8 possibilidades ou 8 rotas, não é mesmo? Tranquilo? Então, vamos ver mais um exemplinho aqui. De 1969 a 1999, em alguns estados do Brasil, os veículos motorizados com mais de 3 rodas eram identificados por um sistema de placas com uma sequência de 2 letras seguidas de 4 algarismos, em que pelo menos um algarismo não é nulo. Pelo menos um deles não é nulo. Nesse sistema, o que isso significa? Não pode ter os números 0000, né? Não pode ter essa sequência de 4 zeros seguidos. Nesse sistema, qual era o número máximo de veículos que podiam ser identificados? Então, olha só, para as letras, então nós temos 2 letras. E para cada uma delas nós temos 26 possibilidades.
Isso é o princípio da multiplicação. Eu posso combinar cada uma da primeira letra com cada uma da segunda letra. Cada opção que eu escolher para a primeira letra, eu combino isso com cada opção da segunda letra. Então é E. Primeira letra é I, a segunda letra. Ou seja, como eu falei, E é multiplicação. Então aqui nós temos 26 ao quadrado, ou 26 vezes 26, que é 676. Ok? Agora, para os números, nós teremos quantas possibilidades? Eu vou do primeiro número, que é o 0001, até o último número, porque eu não posso começar do 0000, né? Ele falou pra gente que pelo menos um algarismo não é nulo, né? Então começa desse, é o primeiro. E o último qual que é? 9.999. Então eu tenho quantas possibilidades aqui? 9.999, não é mesmo? Então para os números teremos 9.999 possibilidades. E o que nós vamos fazer aqui agora? Multiplicar. Aqui a gente usa o princípio da multiplicação, tá? Ou o princípio fundamental da contagem. Porque para cada configuração que eu obtenho de letras, vamos supor, a primeira, AA. Então, AA, para essa combinação, para essa configuração, eu tenho 9.999 possibilidades de números. Aí muda a segunda letra, AB. Para essa configuração AB, eu tenho 9.999 possibilidades. Agora, AC, AD, AE, AF, até AZ. Aí eu depois altero a primeira letra, B. Vou de A para B. Então, eu tenho BA, BC, BD, BE, BF, BG e assim por diante. E para cada uma dessas, 9.999 possibilidades de números. Por isso que nós multiplicamos 676 vezes 9.999, o que nos dá 6.759.324. Então temos esse número aqui de possíveis placas, né? Então 6.759.324 possíveis placas nessa configuração aí. Então nossa resposta é a letra C de casa. Fechou, galera? Hoje em dia a gente já tem uma letrinha a mais, né? Porque tem muito carro, muito veículo no Brasil. Então as coisas mudaram um pouquinho ali. Próxima questãozinha aqui. Com as letras A, B, C, D e E. Tenho 5 letras, né? As 5 primeiras letras do nosso alfabeto. Quantas siglas de 2 letras em ordem alfabética podem ser formadas? Então eu preciso de 2 letras distintas, tá? Em ordem alfabética, nesse esquema aí. Então a gente tem, ó, posso combinar o A com B, AC, AD e AE. Eu posso pegar BC, BD, DE. Tem que ser em ordem alfabética, né? Posso pegar CD, CE e DE, né? Certo? Então nós temos quantas possibilidades aí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então temos 10 siglas. Se o exercício tivesse pedido quantas siglas, quaisquer, em ordem alfabética ou não, com essas 5 letras eu consigo formar, seria o quê? 5 vezes 5. Eu tenho 5 possibilidades para escolher a primeira letra, vezes e, olha o E. E 5 possibilidades para a segunda letra, não é OU, tá? É E. Então é multiplicação. Então a gente tem 25 possibilidades para se escolher um par de letras ali. Uma sigla composta por 2 letras, não necessariamente em ordem alfabética. Então qual foi o princípio que a gente usou aí, pessoal? Princípio da adição, né? Nós somamos ali as possibilidades. Beleza? Mais uma aqui para a gente praticar agora. Quantos são os números inteiros positivos e pares de 2 algarismos? São números pares. Então a gente tem 2 algarismos, né? Então, se o número tem que ser par, então o que nós temos de possibilidade para o segundo algarismo, né? O segundo dígito? Ele pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. O número par vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E para o segundo algarismo, para o primeiro algarismo, desculpa. Não pode ser 0, porque se for 0, o meu número ele não vai ter 2 algarismos, né? A gente precisa aqui, né, no foi restrito aqui, o fato de que o número tem que ter 2 algarismos. Então não pode começar com 0. Então nós temos de 1 até 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 5 possibilidades aqui, e aqui nós temos 9 possibilidades, o que nos dá 45, tá? Possíveis combinações, possíveis números pares de 2 algarismos. Então temos 45 possibilidades. Agora mais uma aqui. Agora olha a diferença. Mesma coisa, quase, né? Quantos são os números inteiros positivos e pares de 2 algarismos, só que eles têm que ser distintos. Eu não posso ter, por exemplo, 22, né? Eu não posso ter 44 e assim por diante. Eu não posso ter um número par de 2 algarismos distintos. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar a resposta anterior, já que nós já fizemos, né? Eu tenho 45 possíveis números pares de 2 algarismos.
E agora, galera, quais são os números pares de dois algarismos repetidos? Então temos, vamos colocar assim, pares com algarismos repetidos. Temos 22, 44, 66, 88 e só, né? Temos 4 aí, então. Ou seja, quantos vão ser os números inteiros positivos e pares de dois algarismos distintos? Já que eu tenho 45 geral, menos os 4 onde os algarismos são iguais, teremos, portanto, 41 possibilidades. Então, estamos entendido aí, pessoal? Todo mundo compreendeu aí? Princípio fundamental da contagem, princípio da adição. Então, é isso, tá? Finalizamos aqui a nossa aula de hoje. No próximo vídeo, resolverei questões de vestibular, questões do Enem, tá? Relacionadas aí ao princípio fundamental da contagem. Nas próximas aulas, estudaremos permutações, arranjos e combinações, tá? E depois a gente inicia o estudo das probabilidades. Deixa o seu like no vídeo. Faça uma listinha de exercícios que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E tamo junto. Bons estudos. Um abraço para vocês, galera. Tchau!